Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso. O texto que nós vamos ler na tarde de hoje está no livro do Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 e 23. Não me deixes cair. Diz o texto: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Livro do Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 e 23. Que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios, Jesus. Queridos irmãos, nessa tarde, queremos trazer um texto e uma mensagem muito importante para nós. A cruz, como nós lemos, a cruz é um lugar onde era destinado os malditos, aqueles que eram considerados, que eram julgados e cuja pena seria a morte. E o seu delito o levaria a ser morto numa cruz. A cruz era um lugar para pessoas más, para pessoas que eram tidas como pessoas que não poderiam viver em comunidade, poderiam viver na sociedade, pois eram pessoas más e eram dignas de morte. E eram tão más que a sua morte deveria ser a cruz. A cruz, então, era um lugar para malditos, pessoas condenadas à morte. A cruz. Eu queria ler um texto que está no livro de Gálatas, no capítulo 10, e nós não vamos fugir do tema da palavra central que nós lemos. Mas em Gálatas capítulo 3, no verso de 10 a 14, diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Meus queridos irmãos,
A cruz não foi feita para Cristo. A cruz foi feita para mim. A cruz foi feita para você. A cruz foi feita para nós. E nós vamos entender na tarde de hoje porque Cristo foi para a cruz. Esta palavra é deliberada, propositada. Esta palavra é biblicamente muito impactante, muito forte. E assim essa palavra se mantém. Apesar dos esforços que fazemos para suavizá-la, mas maldito é aquele que vai para o madeiro. Esta é a palavra. Ela choca. Ela choca porque a pessoa que foi para o madeiro, a pessoa de Jesus Cristo, era uma pessoa pura. A Bíblia, meus irmãos, ela é agressiva nesse sentido. Na matéria de cruz, a Bíblia é agressiva. É difícil da gente entender essas coisas. Mas o texto diz justamente isso. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Deuteronômio capítulo 21, 23. Ele se fez maldito por causa de mim. Ele se fez maldito por causa de você. Você mesmo que está escutando essa mensagem. Jesus, o próprio Deus encarnado, se fez maldito por mim e por você. Acredite ou não, entenda ou não, é pesado, choca, mas Ele se colocou em meu lugar, Ele se colocou no seu lugar. Não importa a situação que você está vivendo hoje, existe alguém que advogou a sua causa. E este alguém não é qualquer alguém. Este alguém é o próprio Jesus, que quer te ver livre das garras do diabo. Esse tema é forte. Esta palavra é forte. Aliás, essa palavra é muito mais forte do que o termo empregado por Paulo quando ele fala de maldição da lei. É muito mais forte. É um sinal histórico. Não é uma ficção, meus queridos. Cristo de verdade morreu na cruz, o Filho de Deus. Cristo de fato morreu envolvido num genuíno sentimento de companheirismo. Cristo morreu na cruz. E esta é a expressão exata, meus queridos, da grande humilhação que Cristo assumiu por causa de mim, que Cristo assumiu por causa de você, que Cristo assumiu por causa de nós. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que Cristo se tornou maldito por causa de mim. Cristo se tornou maldito por causa de você. Se tornou maldição por causa de nós. Então esta figura de linguagem que usa o autor, essa figura, essa expressão, essa maneira de dizer, ela realmente precisa ser entendida dessa forma. Ele foi maldito por causa de nós. É como se disséssemos, por nossa causa, Deus fez Cristo um amaldiçoado. Por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, pela nossa causa. Deus fez Cristo um maldito, um amaldiçoado. Assim como Cristo se tornou pecado por cada um de nós. Ele, Deus, o Jesus fez por nós. Agora eu te pergunto, você já parou para pensar sobre isso? Você já parou algum dia para refletir sobre isso? O sacrifício que Jesus fez, a obra redentora
E isso não é pouca coisa. O único jeito de nós sermos salvos da ira vindoura é aceitando a Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador. Que não devemos fazer com a nossa vida como se a nossa vida fosse descartável. Que não podemos fazer da nossa vida qualquer coisa com ela. Porque existe Deus, o único Deus, que se fez maldito o seu Filho por nós. Sabe, meus irmãos, todos os que acreditam na lei, todos os que querem seguir a lei e não conseguem, estes estão sob maldição. O ser humano é maldito, porque jamais permaneceu em praticar o que requer a lei. E se você não pratica a lei toda, você não é santo, não é salvo, então você é um maldito. É isto que nós precisamos entender. Estamos debaixo de uma maldição, que é o pecado, que não se consegue vencer pelos nossos próprios esforços. Eu não estou dizendo aqui que você não consegue fazer uma boa ação social. Eu não estou dizendo aqui que às vezes você consegue se desviar de alguma falha. Mas no geral, nós pecamos todos os dias, porque nós temos uma tendência pecaminosa que nasceu em nós, que foi herdada de Adão, o primeiro que pecou. E toda a geração humana nasceu com o pecado, tendencioso ao mal, às impurezas e todo tipo de pecado. Não tem como fugir disso. Não tem como vencer isso pelas nossas próprias forças. Então nós somos malditos diante de Deus. Nós merecemos o inferno. Eu e você, por mais que façamos coisas boas, Deus nos destinou ao inferno. Estamos destinados ao inferno não porque Deus é ruim, mas é porque Ele é justo. E a sua justiça não permite que Ele aceite pecado, porque Ele não criou o pecado. Olha que triste situação a do ser humano, a minha e a sua. Que por mais que façamos um juízo de nós e dissermos, eu sou bom, eu não falo mal de ninguém, eu não me meto na vida de ninguém, eu ajudo as pessoas, eu sou bom. Quantas vezes nós falamos assim? Se não falamos, pensamos assim. Mas eu preciso tirar essa máscara, até inclusive a minha, a sua, a nossa máscara. Nos desmascarar e dizer, por mais que façamos isso, ainda somos pecadores. E Deus não aceita pecadores no céu. Então, Deus que é justo, e a única maneira do homem então se regenerar, é que essa dívida do pecado fosse paga. Mas não é dinheiro, não é ouro nem prata. É alguém que pudesse ser puro. É alguém que pudesse ser branco como a neve, sem pecado, sem culpa original. E Deus então, Ele mesmo, providencia um plano salvífico. Ele escolhe uma mulher. Uma mulher para ser a mãe do Filho de Deus. Esse filho não teria participação do homem. Seria uma obra sobrenatural. Seria uma intervenção de Deus na história do homem. Deus interviu na história minha e na história sua através de Cristo. Não tínhamos salvação, estávamos destinados ao inferno. E Deus então interferiu. Esta é a palavra. Deus interveio na história para salvar o homem. A pergunta é: você que está tomando conhecimento desta palavra, vai continuar do mesmo jeito?
Porque o fato de você continuar do mesmo jeito, esse ato de continuar inerte, do mesmo jeito, sabendo do plano salvífico, ele significa algo muito terrível. Ou seja, você que tem conhecimento do plano salvífico, não se submete ao Senhor. Isto significa que você continua crucificando a Cristo. Isto continua dizendo que você não está aceitando a Cristo e o crucifica cada vez que você o nega. O ser humano precisa de Deus. E esse plano salvífico, ele abre a porta do céu. O justo viverá pela fé. E viver pela fé e viver pela lei são dois estados completamente diferentes. Embora teoricamente os que obedecem à lei viverão, na prática, ninguém viverá. Porque ninguém é capaz de obedecer exceto Cristo. Ninguém consegue obedecer à lei exceto Cristo. Quem obedece a todos os mandamentos, menos um, é culpado de todos. Então, para você dizer que vive pela lei, você tem que cumprir todos os mandamentos. E você não consegue. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei, aleluia! Por quê? Como? De que forma? Porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E qual é o resultado dessa obediência de Cristo? O resultado dessa obediência de Cristo é que ele, mesmo sendo obediente, puro, sem pecado algum, então ele não mereceria a cruz, porque eu disse no início dessa mensagem, a cruz é destinado a pessoas más, pecadoras, homicidas, estrupadores, corruptos. A cruz é destinada para esse tipo de pessoa. Pessoa que não serve para viver em sociedade. De tão má que é. Assim é o pecador. Aí Cristo obedece ao Pai. Cumpre a lei. Cumpre a vontade do Pai. E vai para a cruz. Por que Cristo foi para a cruz? Você já se perguntou? Cristo foi para a cruz por causa de mim, por causa de você. Cristo foi para a cruz no nosso lugar. Motivado pelo amor, pela compaixão de um homem que não valia nada, de uma geração de homens podres, pecadores, maus, malignos, malditos que somos nós. Alguém tomou a nossa culpa. Alguém tomou a nossa dor. Alguém tomou a nossa pena de morte e morreu no nosso lugar. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Jesus morreu em nosso lugar. Cristo fez isso sim, meu querido, a fim de que nele a bênção de Abraão pudesse ir para os gentios, pudesse vir até nós, pela fé, com a justificação do pecador em Cristo. Todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Meu irmão, não sejamos ingratos a isso. Não fechemos os olhos a isso, não viremos as costas a esta verdade. Nunca deixemos de agradecer, louvar, adorar a Deus pela dádiva de Cristo.
Deus foi bom para conosco. Mas nós podemos fazer ainda uma ligação com a cruz e a perseguição. Veja Gálatas 5:11. O que diz o texto? Gálatas 5:11. Está aqui em minhas mãos. No ar, programa O Poder da Palavra. Gálatas 5:11. Diz o texto: Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Gálatas 6:12. Diz o texto. Está aqui. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Meu Deus do céu. Escuta, meu querido. Pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei. Pregar a circuncisão é dizer para as pessoas: façam sacrifícios. Vá até a Aparecida de joelho e Deus vai te abençoar. Ore 1000 Ave-Marias e Maria vai falar com Jesus e Jesus vai te abençoar. Acenda uma vela, os anjos vão te guardar. Faça uma promessa para Deus te dar um trabalho. Cumpra essa promessa e Deus vai te dar. Faça uma promessa para Deus curar seu filho. Faça esse esforço. E daí, em troca, Deus vai dar a cura. E as pessoas continuam pregando ainda a lei. O texto fala sobre a circuncisão. Mas nós precisamos entender e aplicar na nossa vida. Não é a corrente dos 70 pastores. Não são as campanhas de 4, 5, sexta-feira de oração e jejum. Para Deus trocar esse sacrifício que você está fazendo com uma determinada bênção. Não é um paletó que o determinado pastor está dizendo que está ungido, que vai jogar sobre você. E aí, em troca disso, Deus vai te abençoar. Não é o óleo que estão dizendo que é um óleo santo, que você vai passar na sua fronte, vai passar em cima da ferida, e por causa deste ato, desta obra da lei que você está fazendo, porque se é para você passar o óleo, nós entendemos que se você não passar, dentro desse pensamento aí que estão dizendo, Deus não vai operar, Deus não vai fazer. Então estão limitando Deus a um gesto de fé naquele óleo, naquela rosa, naquele sal. São leis que você precisa cumprir. O lenço, o pano, o quadro, o tapete de fogo. E por aí vai. São leis, meus irmãos. Estão prendendo o poder de Deus, se é que podem prender. Porque isso é só na cabeça das pessoas. Não prendemos Deus em lugar nenhum. Não condicionamos Deus. Nós não determinamos. Quem somos nós para determinar a Deus que faça a cura? Para determinar a Deus que nos deu o emprego? É Deus que está nos servindo? Então eu vou falar para as pessoas fazer isso e fazer aquilo, porque daí Deus vai abençoar. Dar o dízimo, porque daí Deus vai abençoar. Eu não estou entrando na questão que você deve ou não deve dar dízimo. Mas nós não podemos condicionar bênçãos de Deus a sacrifícios que nós fazemos. Deus, Ele dá o que Ele quer a quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. E não está preso a condicionamento nosso. Por isso, se na igreja que você está existem essas campanhas, você vai me desculpar, mas estão equivocados. Deus faz
do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Deus está livre no espaço e no tempo, não está preso a esse nosso pensamento pecaminoso, tendencioso ao pecado. A nossa natureza é adâmica. A nossa natureza é tendenciosa ao pecado. Por isso, se queres saber a vontade de Deus, você não precisa que alguém te revele, porque Deus já revelou. Então todas essas superstições e mentiras que nós vemos por aí, interpretações erradas do texto bíblico, não ajudam o Evangelho, não cooperam com o Evangelho, muito pelo contrário, enfraquece os argumentos daqueles que querem levar o Evangelho a sério. Sabe, meu irmão, por meio da realização humana não se consegue nada. Pior, por meio da realização humana significa fugir da cruz com o seu escândalo. Fugir da cruz e da consequente e inevitável perseguição. As pessoas não conseguem entender que Deus nos deu a salvação. Elas querem fazer por merecer, mas eu preciso dizer para você, você nunca vai conseguir fazer por merecer. Nós somos imperfeitos e a nossa natureza é adâmica. Não feche os olhos, meus irmãos, nós pecamos todo dia. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. Nós necessitamos desse plano salvífico, porque pecamos todo dia. Ainda que dissemos ser santos, ainda que dissermos ser convertidos a Cristo, não feche os seus olhos, meus irmãos. Não fechemos os nossos olhos, nós pecamos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, tentar realizar coisas para receber benefícios e bênçãos de Deus é um erro. Pior, é fugir da cruz, é fugir do seu escândalo, é fugir até da perseguição. Nos tempos de Paulo, havia muitos mestres que evitavam a perseguição. Então o que eles faziam? Pregavam a circuncisão em lugar da cruz. Circuncide-se e você já estará cumprindo a lei. Você já terá um sinal na sua pele de que você cumpre a lei. Era isso. Não aceitavam o evangelho da cruz porque ele era escândalo para aquelas pessoas. Como que aqueles filósofos, aqueles doutores da lei, aqueles religiosos, aqueles homens que decoravam a lei, ensinavam o povo, como que eles iam negar que a lei poderia salvar alguém? Como que eles podiam dizer para o povo que a lei ela era impotente para levar alguém para o céu? Como que eles iam trocar o sermão deles, o conhecimento deles, pela mensagem escandalosa da cruz, de um Cristo, de um Deus que morre como maldito? Era impossível para eles. E você está assustado com isso? Está sendo impossível para muitas pessoas. Não querem aceitar o sacrifício da cruz, não querem aceitar o Cristo crucificado. Por isso, partem para as heresias, para os equívocos. Ah, você não sabe quais são? Eu vou te dizer. Leva esse sal para a tua casa, que Deus vai te abençoar. Olha, eu vou contar até 3, e nesse sopro que eu vou dar, o Espírito Santo virá sobre você. Olha, você quer orar em espírito? Segue comigo. Como que nós podemos ensinar as pessoas? Gente, que falta de respeito à santidade de Deus. Então as pessoas não querem mais deixar Deus fazer, querem fazer por Deus. Faz a campanha do óleo, faz a campanha do sal, faz a campanha da capa, faz às 5 quinta-feira, daí Deus vai te abençoar. Mas se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Sabe, gente, a cruz continua sendo um escândalo para muitas pessoas que preferem fazer obras da lei. Pregar a cruz é pregar a salvação pela graça de Deus somente. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Há tantas igrejas que não pregam a salvação pela cruz.
Há muitas, centenas, milhares de templos que se abrem e não pregam a salvação pela graça de Deus. Você sempre precisa pagar o preço. Você sempre precisa ficar de joelho. Você sempre precisa pagar o seu dízimo, trízimo, a sua oferta. Você sempre precisa esperar que o pastor da sua igreja, o líder, o apóstolo, o diácono, quem quer que seja, o bispo, vá lá em Jerusalém. E lá no Monte Jerusalém ele ore sobre uma garrafa de água e traga para você. E diz para você, compre essa garrafa de água que ela vem de Jerusalém. Você sempre fica na expectativa de esses super apóstolos que vão para Jerusalém e ali oram sobre uma garrafa de óleo e traz para você e diz, compre, porque esse óleo é um óleo santo. Ao invés de pregar a salvação pela graça de Deus somente, nada mais, ficam iludindo o povo, iludindo a eles mesmos, porque não são pregadores da palavra, são pregadores do próprio ventre. Eles não miram o céu, eles miram a eles mesmos. São orgulhosos, prepotentes, autossuficientes e enganam multidões. Paulo diz, prega a palavra e não adultere a palavra. Criam histórias em cima da palavra que contraria a veracidade da palavra. Meu irmão, essa mensagem da cruz que é escândalo, ela realmente é uma pedra de tropeço. Porque essa mensagem, ela humilha o homem. Ela encurrala o homem num beco com uma única saída, que é a salvação pela graça, sem mérito algum humano. Lógico que que poucos aceitarão, que muitos abominarão essa doutrina, porque essa doutrina não fica massageando o ego de ninguém. Essa doutrina da cruz não promete que o homem vai ficar sem enfermidade. Essa doutrina não promete que talvez você, crente no Senhor, tenha uma enfermidade e até morra com ela. Tenha uma deficiência física e até Deus não cure. Aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que Deus não tem poder para fazer. Mas o Evangelho denota que são coisas secundárias. O mais importante é você ser salvo, porque no céu não haverá deficiência, no céu não haverá enfermidade. Mas nessa terra que nós estamos, podemos ter, porque esta terra está contaminada pelo pecado e a nossa natureza é pecaminosa. Então esse Evangelho, ele é impopular. Ele não arrasta tantas pessoas com facilidade como a gente tem visto por aí. Ele é impopular. Ele tranca o homem num beco. E esse beco não tem muita saída. Esse beco só tem uma saída. É aceitar humildemente a graça do Senhor. Sem mérito algum humano. Isto é o que deveriam ser pregado nas igrejas. Talvez se essas megas igrejas da mídia pregassem a palavra, talvez o Brasil estivesse melhor. Se estas igrejas fossem sinceras com o seu rebanho, esses homens que se dizem homens de Deus, fossem honestos com a palavra, eles diriam, há apenas dois caminhos. O primeiro é o caminho da fidelidade. O último, o caminho da popularidade. Em qual desses você está? Do pop ou do fiel? Não é possível ser fiel e popular ao mesmo tempo. E há pessoas que acreditam que podem. Ou pregamos a ira de Deus que virá sobre o pecador rebelado, rebelde. Ou pregamos a ira de Deus que virá sobre esse mundo. Ou pregamos a cruz de Jesus Cristo como única solução para esse impasse humano. Ou então, não seremos pregadores do Evangelho.
Em qual desses dois nós estamos? Em qual dessas igrejas você está? Na igreja popular ou na igreja fiel? Na igreja que fala para você fazer um monte de coisa para conseguir ser santo, para o demônio deixar a tua vida? Ou na igreja que diz que Jesus te liberta de todo mal? Em qual igreja você está? A cruz significa a salvação, a liberdade moral. Não é autoindulgência, é domínio próprio. Não é você fazer como os monges no passado, entrar num quarto escuro, pegar um chicote e chicotear as próprias costas, se cortar, se lançar no espinho, porque eles acreditavam, quantos deles, que ali aconteceria santificação. Está fazendo um sacrifício. Está se auto-sacrificando e não adianta nada, porque se o coração não mudar, você pode se decepar inteiro. Você pode cortar os seus braços, seus membros, todos. Você pode subir uma escada imensa de uma grande igreja a pé, com uma cruz nas costas, acreditando que aquilo vai te santificar. Não vai. Você pode subir no monte um ano inteiro para orar. Eu não estou colocando aqui que a oração não tem valor, mas o sacrifício humano não surte efeito. Ele não chega nem próximo ao sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Por causa da nossa carne pecaminosa. Sabe, meus irmãos, não é servir a nós mesmos, é servir aos outros, uns aos outros em amor. Esse é o conflito interior. A carne com seus atos, ou seja, a imoralidade sexual que predomina. A apostasia religiosa, ou seja, aqueles que conhecem a palavra se afastam da palavra por causa de fábulas. A quebra social contra o espírito, com seu fruto em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos. O predomínio se dá andando no espírito, ao mesmo tempo em que crucificamos a nossa carne. Crucificar a carne. Já imaginou, já pensou sobre o que é isso? Gálatas 5:24. Vamos ler o que o texto diz. Diz o texto: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne. Paulo vai enfatizar a necessidade de rejeitar a carne de modo cruel, juntamente com seus desejos. Quão difícil é. Como Jesus havia ensinado quando ele mandou tomar a cruz a fim de segui-lo. Lutero, reformador, esclareceu: o povo de Cristo prega a sua carne à cruz, de modo que, embora a carne ainda viva, contudo, não pode realizar o que faria, pois se encontra atada de pés e mãos, firmemente pregada à cruz. Você consegue entender, meus irmãos? A carne ainda não morreu, mas se você crucifica ela, e é importante a gente criar essa imagem na nossa mente, que quando crucificaram a Cristo, ele não morreu na hora, mas ele estava crucificado. Neste sentido, nós podemos aplicar na nossa vida. Se a cruz está crucificada, ela ainda está viva. Contudo, não pode realizar o que faria, pois se encontra atada de pés e mãos e pregada na cruz.
Então, quando não se crucifica a carne, acontece o contrário. Você crucifica Cristo. Cristo não age na tua vida. É como passar do lado do crucificado para o dos crucificadores. Se você não for crucificado, se você não crucificar a sua carne, você passa a ser os carrascos que crucificam a Jesus. Existem dois tipos de crucificação. Gálatas 2:20. Somos crucificados com Cristo. É uma voz passiva. Crucificamos a velha natureza. É ativo, é uma voz ativa. Então nós somos crucificados com Cristo. E nós vivemos nesse mundo e precisamos crucificar a nossa carne. Hoje em dia, meus irmãos, os livros, os púlpitos evangélicos têm ensinado a orar pedindo vitória na empresa, pedindo dinheiro, pedindo prosperidade. Apesar da oração modelo que Jesus nos deixou, a oração que Jesus nos deixou é uma dependência de Deus. Dá-nos o pão de cada dia. E as pessoas ainda insistem: Senhor, eu quero a prosperidade, me dá uma casa, me dá um carro, me dá emprego, me dá isso, me dá uma conta bancária e tudo mais. Que tipo de igrejas são essas? Que dizem ser de Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo deixou a oração modelo, ele disse: dá-nos o pão de cada dia, isso basta. Mas existe uma oração bíblica que nós precisamos fazer mais. Santifica-nos, Senhor, como diz em Isaías 6. Mas esta a gente não vê. Porque nós temos que nos gloriar na cruz. E o que significa gloriar na cruz? É olhar o caminho da aceitação diante de Deus. Este é o ponto central. Este é o motivo da carta. Quando Paulo fala aos Gálatas, ele quer mostrar aos Gálatas como poderiam comparecer diante de Deus. Gloriar-se na cruz de Cristo. Deus nos livre de que nos gloriemos a não ser na cruz. Mas é o que tem acontecido. Nos gloriamos em tantas coisas, mas não nos gloriamos da cruz. Ao contrário, a nossa geração é uma geração que normalmente corre da cruz, foge da cruz, não quer saber de sofrimento. Precisamos ver a cruz como um padrão da nossa negação própria. Precisamos renunciar a nós mesmos. Não é isso que Jesus disse? Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Meus irmãos, que palavra é essa que nós estamos lendo? Você está entendendo? Gloriar-se é o mesmo que confiar. Regozijar-se em, ter prazer em, viver para alguma coisa. E o objeto da nossa vanglória enche os nossos horizontes, domina a nossa atenção, absorve o nosso tempo e a nossa energia. Isso é vanglória. É a nossa obsessão. Agora eu te pergunto, qual é a minha obsessão na vida? Qual é a sua obsessão na vida? Ou nós nos gloriamos na cruz de Cristo, ou nós estamos nos gloriando em nós mesmos? A cruz nos resgatou. A cruz nos remiu. A cruz nos resgatou do presente mundo perverso. A cruz nos redimiu da maldição da lei. Portanto, para nos apresentar perante Deus como filhos e filhas, para sermos declarados justos e recebermos a habitação do Espírito, precisamos entender essas coisas. Que a cruz é o meio da nossa santificação. A cruz deve ser o assunto do nosso testemunho. A cruz
deve ser o objeto da nossa glória. Existem algumas iniciativas humanas inaceitáveis para Deus, que nos tornam, na verdade, seus verdadeiros inimigos. Preste atenção. Primeiro, a justificação própria. Em vez de ir à cruz e depender de Cristo, as pessoas querem fazer por merecer. A autoindulgência. Em vez de tomar a cruz e segui-lo, as pessoas querem fazer sacrifícios, andar distâncias, debaixo de sol, chuva, com cruz nas costas, e levar até algum santuário. É autoindulgência. Ninguém pediu isso. A pessoa se submete a isso. Fazer romarias a pé, ou no lombo dos cavalos, pelas vias estaduais do nosso país, para ir até algum lugar, celebrar algum santo religioso. Autoindulgência. O anúncio próprio, em vez de pregar a Cristo crucificado. As pessoas não conhecem o Cristo que você canta, as pessoas conhecem você, que canta sobre Cristo, que prega sobre Cristo. As pessoas não estão libertas porque elas conhecem você como um grande pregador, você como um grande orador, você como um grande pastor, ou seja lá o que for, mas não conhece o Cristo que você diz que prega, porque na verdade você não está anunciando o Evangelho, você está anunciando a si próprio, o seu dom, o seu talento, a sua fama, o seu poder aquisitivo. Sabe? É o anúncio próprio. E o pior, a glorificação própria, em vez de nos gloriarmos da cruz de Cristo. Presta atenção, meu irmão. Para Paulo, por exemplo, a cruz não era apenas uma imagem para apoiar a fé. A cruz era um compromisso. A cruz era um alvo, uma agenda, uma companheira. Lá na perseguição, lá na pregação, lá na alma, na mente e até no corpo. Existe algo que você precisa ouvir. Campbell Morgan definiu muito bem sobre a influência da cruz. Só o homem crucificado pode pregar a cruz. Por isso há muitos que pregam a si mesmo e não pregam a cruz. Sabe? Lembra de Tomé. Tomé disse: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, de modo algum acreditarei. Tomé. Naquela situação, Tomé falou acerca de Cristo. O mundo hoje está dizendo a respeito de igreja. E o mundo também está dizendo a cada pregador: a menos que eu veja em suas mãos as marcas dos cravos, não crerei na sua mensagem. Isso é verdade, meu irmão. Só o homem que morreu com Cristo pode pregar o Cristo da cruz. Por isso há muitos que não vão a lugar nenhum, porque não conhecem a Cristo, não foram crucificados, não sabem o que é isso. Por isso prega qualquer coisa, fala qualquer coisa. Esta mensagem é uma mensagem para a gente refletir, meus queridos. Talvez você está numa igreja, desculpa, mas é verdade, de pessoas que não conhecem a cruz de Cristo. Por isso não pregam a cruz, por isso que pregam o milagre. Ah, o demônio vai embora, a campanha das 3 sexta-feira, para o mal sair da sua vida, a maldição, o inimigo. Fica só nesse rodízio. Parece um shopping oferecendo a você o que você quer e não o que você precisa. Você vai no shopping. Às vezes lá no shopping tem um celular de última geração, um tênis de última geração, a roupa bonita, a comida, tudo aquilo que você quer. Mas às vezes você está doente, com uma enfermidade, e ali você não tem um médico.
Você tem um problema na coluna, você vai lá no shopping e não tem um médico. Você precisa de um óculos, mas ali você não tem aquele que vai te consultar e te receitar um médico. Mas você acaba comprando aquilo que você quer. E você fica satisfeito na sua carne. Mas você não encontra ali o que você precisa. Há muitos pregadores, líderes, fundadores de igrejas que pregam o que você quer ouvir, mas não pregam o que você precisa ouvir. Por isso não resolve o seu problema. O seu problema não é a enfermidade. O seu problema não é o desemprego. O seu problema não é porque você não tem uma casa, ou um carro, ou um bom salário. Entenda, eu não estou dizendo que você não precisa disso. Claro, se pudermos ter todas essas coisas, claro que vamos ter, para criar bem os nossos filhos, para ter uma vida legal. Mas nós precisamos entender que o que nós precisamos primeiramente é sermos salvos. Porque eu posso ter uma boa casa, um bom emprego, um bom salário, ter conforto nessa vida e ir para o inferno se eu não conhecer a Cristo. Por isso uma igreja que não tem compromisso com o Evangelho não é a igreja de Cristo. É uma igreja do fundador dela. É uma igreja daquele que plantou ela, mas não é de Cristo. Porque quando é de Cristo, prega a cruz de Cristo, anuncia a salvação que vem na cruz de Cristo. Pensa nisso. Às vezes você vai na igreja, ou no lugar que você frequenta, porque você teve uma semana inteira frustrada. Você vai lá e diz, o culto foi bom, voltei bem. Aí começa na terça, está tudo ali de novo os problemas. E você não tem força para lutar. Porque aonde você está buscando, não estão te dando aquilo que você precisa, mas aquilo que você quer. Você quer ter um momento de paz, de descontração, de alegria. E você encontra ali naquele lugar. Mas o que você precisa, você não encontra. Por isso a sua vida continua do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que o problema vai sair, mas eu quero dizer para você, você vai ter força para enfrentá-lo. Não vai voltar do mesmo jeito. Você vai voltar confiando em Deus. Parece confuso, mas não é. É que nós não queremos sair do nosso lugar, da nossa zona de conforto, de um cargo que nos deram na igreja para nos segurar lá. Quantos, meus irmãos? Quantos que estão na igreja buscando um cargo? Isso é muito pouco, meu querido. Ter um cargo na igreja como vaidade ter é muito pouco. A igreja não é lugar da gente se mostrar que a gente tem cargo. Se você tem uma responsabilidade ali, saiba que é uma responsabilidade para salvar vidas. Não é para colocar uma roupa bonita e dizer eu sou isso na igreja, eu sou aquilo. Há tantas coisas que na nossa geração de cristianismo precisa ser quebrada que você não faz ideia. Precisamos de uma reforma no corpo da igreja nos nossos dias. Que esta mensagem possa nos despertar para tantas coisas que nós falamos aqui, necessárias para que nós possamos viver aquilo que Deus quer. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a graça de entendermos que só Ele pode mudar isso. Em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a